Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Estamos no episódio 25 e eu estou-me a babar. Porquê? Porque estou com um ataque de alergia gigante hoje. Portanto, desculpem lá quaisquer sons de fluidos nasais. Eu não sei falar. O que é que eu estou a fazer? Porque é que eu tenho um podcast? Enfim, passando à frente, quero já deixar este disclaimer, porque eu sei que há pessoas cujos sons de saliva e ranho incomodam bastante. Não percebo porquê. Estou a gozar. Eu percebo perfeitamente, peço imensa desculpa, mas hoje é possível que esses sons estejam bastante presentes, porque já eu estar aqui e conseguir falar sem morrer por falta de oxigênio. Gostaram deste oxigênio? É um feito para mim, portanto. Mas pronto, passando à frente, hoje, para quem está a ver isto no YouTube, já deve ter percebido que temos um cenário diferente, bastante bonito na minha opinião. Eu estou mesmo contente porque eu estive a remodelar aqui a minha sala porque precisava de tornar isto muito mais prático, tanto para tatuar as pessoas, porque eu não tinha espaço, era tudo muito apertadinho. Tanto como para gravar o podcast. Eu não tinha nenhum sítio bom para gravar o podcast, era tudo muito improvisado. Às vezes até gravava os episódios a segurar no próprio do microfone e eu não achei isso fixe. Portanto, fiz aqui algumas alterações e agora tenho este sítio específico para gravar o meu podcast fofo e estou muito feliz. Digam-me o que é que acharam. Desculpem estar só a dar referências visuais para quem está a ouvir isto no Spotify ou assim, mas pronto. É só uma questão que eu achei que deveria referir. E pronto, vão-me ouvir provavelmente a fungar muito e a suar-me, peço imensa desculpa, mas tem de ser. Pronto, hoje vou responder às vossas perguntas, tal como é normal em todos os episódios que acabam em 5 ou em 0. De 5 em 5 episódios eu tiro sempre um tempinho aqui para responder às vossas questões e tenho aqui algumas. Eu sinto que hoje eu estou parva a falar, peço imensa desculpa, mas passando à frente, vamos continuar. Primeira pergunta: acreditas em algo sobrenatural? É assim, eu tento não acreditar, porque, não sei, a ideia de existir, sei lá, espíritos e cenas assim deixa-me um bocadinho, só estar a pensar nisso estou arrepiada, porque é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo eu não nego que possa existir, é daquelas cenas, não acredito, mas também não excluo totalmente essa hipótese, porque uma pessoa nunca sabe, não é? Ao longo do tempo e da história tem-se descoberto imensas coisas que as pessoas julgavam que era completamente impossível, e depois a evolução e a pesquisa e as experiências tornaram real. Portanto, eu não nego essa hipótese, acho pouco provável, mas ao mesmo tempo, não sei. Por exemplo, eu acredito muito, e no outro dia eu acho que já falei sobre isto. Foi num podcast ou foi... Eu não sei, mas eu sinto que já falei sobre isto com alguém, aqui, tipo, nas internets da vida, mas eu, depois do Natal, tive grande conversa com a minha mãe e com o Ricardo durante horas e horas a fio. Por acaso foi mesmo fixe termos tirado esse tempo, tipo, sem televisões, sem telemóveis, só a falar, estão a ver? E é triste isso não ser uma coisa recorrente, mas pronto. E tivemos a falar muito sobre as questões das energias, porque eu e a minha mãe temos mais ou menos a mesma forma de ver e de olhar para a vida. Obviamente, não é? Foi ela que me criou, eu vivi com ela durante 23 anos, influenciámos-nos uma à outra. E o Ricardo é muito, muito, muito cético. Aliás, ele é das pessoas mais céticas que eu conheço em relação a este tipo de coisas de espíritos ou energias, karma e tudo isso. Ele é muito... Basicamente, ele só acredita no que vê. E eu sinto que... Eu tenho algumas reservas, por exemplo, com toda a questão dos signos e da astrologia. Eu não consigo dizer que acredito na história toda dos signos, mas ao mesmo tempo... não sei. É daquele tipo de coisas que eu precisaria de pesquisar e de perder muito mais tempo a tentar descobrir mais informações ou cenas sobre isso, estão a ver? Porque eu não tenho mesmo uma opinião formada. Eu acho pouco provável
haver 12 signos e haver, no meio destes bilhões todos de pessoas que existem no mundo, apenas 12 tipos de personalidade, estão a ver? E eu sei que depois tem toda aquela questão dos ascendentes e da lua e essa coisa toda, mas não sei, eu acho um pouco estranho o dia e a hora em que uma pessoa nasce interferir assim tanto com a personalidade das pessoas, porque depois há toda uma vivência que vem depois disso que molda a personalidade de cada um. Mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer que isso é uma balela e que é completamente impossível, porque eu não faço ideia. Quem sou eu para dizer isso, percebem? Mas voltando atrás um bocadinho, eu estava a falar com a minha mãe e com o Ricardo acerca dessa questão das energias, que é uma coisa que eu acredito muito e na qual eu tenho muita atenção no meu dia a dia, porque eu acredito piamente que nós somos energia, nós somos átomos, átomos são energias, e eu acredito que através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos também, nós colocamos energias no mundo. Portanto, eu tenho sempre muito cuidado com as coisas que digo, até com as coisas que eu penso só para mim, porque eu acredito que isso tem influência e que vai aqui algures para o cosmos, influencia outras pessoas e incontornavelmente essa energia que eu liberto numa determinada altura, num determinado momento, com algum pensamento ou frase que eu tenha dito, eu acredito que essa energia vai retornar a mim. Portanto, é um bocado a questão do karma. Estão a ver que nós recebemos de volta a energia que pomos no mundo. Eu acredito muito nisso e pronto, e estava a falar sobre isso com a minha mãe, que é da mesma opinião que eu, e com o Ricardo, que não acredita em nada disso, que acha que é tudo muito ao acaso, que são coincidências, que são as pessoas que procuram encontrar essas pequenas coincidências nas coisas para se tentarem, não é conformar a palavra que eu estou à espera, mas estão a ver, quando acontece uma coisa má é reconfortante vocês pensarem que aquilo está a acontecer por uma razão qualquer e que vocês vão ser recompensados ou vão ter uma aprendizagem no final, e é verdade, isso acaba por ser um pensamento reconfortante e se calhar um mecanismo de defesa. Não digo que ele esteja errado, lá está, eu não faço a mínima ideia, não é? Eu sou só aqui uma reles aprendiz tatuadora que faz vídeos para o YouTube e não faço ideia do que é que eu estou a fazer neste mundo, mas eu acredito muito nessa questão das energias. Não sei se isto é considerado ou se entra na categoria do sobrenatural, mas indo mais para as questões mais óbvias de espíritos. Opa, eu tenho medo que isso possa ser verdade, porque de repente imaginar que estou aqui nesta sala e que estão tipo espíritos de pessoas que já morreram aqui comigo é um bocado assustador, à falta de melhor palavra, e vou espirrar. Ai, desculpem, estou mesmo mal hoje, eu não faço ideia, a casa está mega limpa, a minha mãe esteve cá em casa a semana passada e ajudou-me a remodelar a sala e a limpar a casa toda. Tipo, eu podia lamber qualquer centímetro quadrado desta casa que não estava sujo, e entretanto passou uma semana, mas a casa continua lavada e arrumada, portanto eu não faço ideia. Enfim, o que é que eu estava a falar? Espíritos. Assusta-me um bocadinho essa ideia remota de poder ser real e de andarem tipo espíritos a vaguear pela rua, mas ao mesmo tempo eu até gostava que isso fosse verdade, porque lá está, é a questão que eu estou sempre a falar de a vida passa bué de rápido e é triste pensar que só temos estes anos em que estamos vivos para realmente estarmos aqui neste mundo, e seria até um bocado... Ai, desculpem, eu só está sempre a subir para aquela cena quando eu estou a gravar podcasts. Seria um bocadinho reconfortante pensar nessa hipótese de temos esta vida toda para viver e quando morrermos ainda temos mais vida, o que seria brutal. É triste pensar que a vida é só isto e pronto, e quando eu penso no que é que faz das pessoas, o corpo não é de certeza, até porque vocês sabem da história da minha avó, falei disso do episódio passado. O corpo não é de toda a pessoa, e o que está dentro da nossa cabeça, os nossos pensamentos, ou para quem acredita nisso, a nossa alma, é o que faz de nós. E eu gosto de pensar na ideia de que quando um corpo se desliga, não é o fim, mas ao mesmo tempo a parte científica da coisa também tem muito impacto nas minhas opiniões e eu acabo por ficar
sem saber o que pensar, ou seja, tudo o que tem a ver com sobrenaturalidade, sobre esta coisa das energias e dos espíritos e dos signos, eu não tenho... Aliás, sobre a questão das energias até tenho uma opinião bastante formada e acredito piamente, mas querem signos, querem espíritos e coisas assim do género, eu não sei bem o que pensar, eu estou tipo, muito aberta e não nego nem que possa ser completamente uma invenção humana e que não exista de todo, como pode realmente ser verdade. Eu não faço ideia. Enfim, acho que já disse isto vezes suficientes. Vamos passar para a próxima pergunta, que é: o que farias se vivesses num apocalipse zombie? Eu morria, amigos. Essa é a resposta mais fácil desta vida, porque... Aliás, eu adoro estes temas apocalípticos. Eu desde pequenina, que dos meus filmes favoritos de ver que davam bué de vezes na televisão, são aqueles filmes em que tipo vem uma onda gigante e arrasa com Nova York, porque é sempre Nova York, e depois o mundo acaba, ou quase, ou aqueles filmes, ou tipo 2012, estão a ver? Eu sempre adorei esse tipo de filmes, e depois esse gosto pelo apocalipse voltou-se para os zombies, que é das coisas que eu mais adoro nesta vida. Tudo o que tenha zombies, eu estou lá batida, adoro, tanto que o meu gato se chama Zombie, para quem não sabe. Portanto, eu começo a imaginar muitas vezes como é que eu seria, ou quanto tempo é que eu duraria num cenário assim, e se eu durasse 5 minutos já seria um recorde, porque ao primeiro avistamento de um zombie ou de algo assim do género, eu acho que morria instantaneamente de medo, estão a ver? Tipo morte súbita, fulminante, porque, não sei, só de imaginar aquela tensão toda de andar devagarinho e sem fazer barulho e de repente aparece um zombie do nada e quer-te comer e tu tens... não, eu preferia... não sei se preferia, mas acho que o mais provável era eu morrer logo, porque acho que as minhas skills de sobrevivência não são muito apuradas. Portanto, acho que essa era a resposta: morte. Terceira pergunta: foi o teu amor pelo desenho que te fez interessar por tatuagens? Eu não sei bem como responder a esta pergunta. Eu acho que não foi o meu amor pelo desenho. Eu desenho desde que me lembro de existir e sempre adorei, mas nunca pensei em tatuar até ter os meus 19, 20 anos, estão a ver? Portanto, eu acho que a cena das tatuagens foi uma ideia que me surgiu na cabeça de, através dos meus desenhos, eu conseguir ganhar dinheiro. Isto não é nada romântico, não é nada inspirador, mas é a mais pura das verdades, porque... eu durante muitos anos, principalmente a partir do momento em que eu entrei na faculdade em artes visuais, eu durante os primeiros 2 anos eu tinha a certeza absoluta, e até durante todos os meus anos de secundária, que eu queria ser artista. Estão a ver? Aquele estereótipo de artista que pinta quadros, ou faz esculturas, instalações, mostra às galerias ou aos museus e tenta expor. Estão a ver? E depois, quando eu cheguei ao 3º ano, eu percebi que esse estilo de vida me iria deixar profundamente infeliz ao longo de toda a minha vida, e por isso é que tive assim 2 ou 3 anos meio perdida, porque de repente o que eu achava que seria o meu caminho durante toda a minha vida mostrou-se algo que eu não queria realmente. Então eu comecei a perceber, ok, se eu não quero ser artista no verdadeiro entre aspas sentido da palavra, mas não quero ao mesmo tempo largar completamente este meu amor pelo desenho e pela arte em geral, o que é que eu posso fazer para poder ter uma vida minimamente confortável, ganhar o meu dinheiro, ser independente financeiramente, utilizando isto? E lembrei-me da questão das tatuagens, até porque comecei-me a tatuar com 19 anos e sempre achei aquilo muito fascinante, ter de repente alguém a desenhar na tua pele e que vai ficar aqui para sempre. E eu também em criança não, mas em adolescente adorava ver aqueles programas, o Miami Ink, o LA Ink, adorava, sempre gostei muito da questão toda das tatuagens, e de repente quando cheguei a essa idade e comecei a pensar, não, calma, eu gosto de tatuagens, eu gosto de desenhar, isto tipo
é possível ganhar dinheiro com isto mais facilmente do que ter a sorte de ser um artista que consiga expor em cenas e assim. Portanto, bora lá pensar, e até foi muito por causa de vocês, dos meus seguidores, que eu dei mesmo aquele passo em frente para arriscar neste mundo. Portanto, eu acho que não foi o meu amor pelo desenho que me trouxe até às tatuagens, mas sim o meu amor pelo dinheiro. Isto soa bem mal, mas é verdade. E tipo, isto é a mais pura das verdades e vocês sabem que eu tento ser sempre o mais sincera convosco possível. Foi realmente uma forma de juntar minimamente tudo o que eu gostava, que era desenho e tatuagens, ao facto de eu poder ganhar dinheiro com isso. Pronto, aqui está. Quarta pergunta. O que é melhor para ti? Que ouça o podcast no YouTube ou no Spotify? É assim, eu, para ser completamente sincera, eu aqui com os episódios do Qualquer Dia, eu não me preocupo minimamente com a questão monetária da coisa. Claro que se ganhar com isto, melhor ainda. Mas, o que é melhor? Eu no YouTube ganho dinheiro porque consigo pôr a publicidade. Ou seja, por aí é fixe. No Spotify eu não ganho nada monetariamente, mas ao mesmo tempo acho que é uma plataforma muito mais... Como é que é dizer? Acho que se leva mais a sério os podcasts que tenham uma boa pontuação, tipo no Apple Podcasts ou no Spotify. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho, posso estar totalmente errada. Portanto, não interessa muito, ouçam onde vocês preferirem, não, vocês são inscritos por estarem a perguntar. Não sei o nome desta pessoa que me fez a pergunta, porque eu apontei aqui no caderno, mas obrigada por preocupares em tentar ajudar-me ao máximo, mas eu fico feliz só de vocês ouvirem e pelas mensagens todas que vocês me mandam a responder ou a dizer o que acharam de determinado episódio do Qualquer Dia, e isso para mim é o que realmente me interessa. Portanto, se me querem ajudar, ouçam simplesmente onde quer seja no SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ou no YouTube, mas se ouvirem, tipo no Apple Podcast, por exemplo, deem 5 estrelinhas ou 4 estrelinhas, deem a classificação que acham que eu mereço, porque isso sim ajuda-me. Portanto, acho que se eu posso dizer alguma coisa para vocês fazerem realmente para me ajudar, é irem ao Apple Podcasts e darem uma classificação fofinha, ok? Pronto. Próxima pergunta. Queres casar? Seguida de outras tantas a perguntar quando é que eu me vou casar. Sim, eu quero casar, senão não tinha pedido o meu namorado em casamento, não é? E quando é que eu caso? Não faço a mínima, porque eu não tenho dinheiro para me casar neste momento e tenho muitas outras prioridades que envolvem gastar dinheiro antes do casamento. Isto, lá está, eu não estou a ser nada romântica neste episódio, mas é a mais pura das verdades. Eu quero muito casar-me com o Ricardo por várias questões. A questão romântica da coisa, quero poder dizer que sou a mulher dele e que ele é o meu marido. Estão a ver? Eu nunca pensei dizer estas palavras porque eu durante toda a minha vida, até conhecer o Ricardo, sempre fui contra casamentos, tinha uma raiva por casamentos, porque eu nunca na minha família, na minha vida assim de pessoas próximas, nunca vi um casamento saudável e que eu olhasse e desejasse para mim. Estão a ver? Eu sempre tive os exemplos contrários de casamentos e relações tóxicas e doentias e em que as pessoas estavam sempre a discutir. Então eu achava que o problema estava nos casamentos e não nas pessoas em si. Portanto, criei uma raiva ao matrimónio em si. A partir do momento em que eu conheci o Ricardo e percebi que era possível estar com uma pessoa de forma saudável, e depois também vi o exemplo do casamento dos pais dele, que estão casados há mais de 50 anos e dão super bem, são tipo companheiros no verdadeiro sentido da palavra, não discutem muito, claro que há sempre aqueles arrufos de casal, mas isso é normal. São um casal mesmo que eu adoraria chegar aos 70, 80 anos como eles têm e ter aquele tipo de relação que é muito, muito raro, pelo menos eu nunca vi na minha família. Então percebi que, espera aí, é possível ser feliz estando casado, e eu comecei a querer, isto talvez nem seja muito saudável, mas quero casar-me porque quero estar com o Ricardo, obviamente, para sempre, e não é o casamento que vai tornar isso possível ou não, mas pronto, siga o meu raciocínio. Quero casar-me com ele porque o amo do fundo do meu coração e ao mesmo tempo quero provar-me a mim própria que é possível ter uma relação, estar casado e sermos
amigos e namorados e tudo o que uma relação implica, sem termos de estar constantemente a discutir, como todas as relações que sempre estiveram à minha volta. Portanto, eu quero casar muito por isso, e depois por todas as questões nada românticas da coisa, de questões legais e de empréstimos ao banco e não sei o quê, e IRS, que é tudo muito mais simples e mais vantajoso quando um casal está de facto casado. Isso também teve um papel muito importante no meu pedido, não vou negar. E não foi tipo o golpe de baú, calma. E as pessoas podem, com isto que eu acabei de dizer, parece bem que estou bem interessada no dinheiro do Ricardo, mas não é nada disso, ok? E pronto, quando é caso, não faço a mínima ideia, porque casar é bué da caro, e ao mesmo tempo quando eu penso, às vezes penso, se calhar pegava em ti, tipo a falar para o Ricardo, pegava em ti, íamos os dois, assinávamos os papéis e estava despachado e ficávamos casados. Mas ao mesmo tempo gostava de partilhar esse momento com a minha família e com os meus amigos, e não é que eu tenha muita família nem muitos amigos, mas não deixam de ser, sei lá, se calhar umas 40 ou 50 pessoas, e isso, pronto, encarece logo as coisas, porque é preciso, nem que seja comida e bancos, e se é para fazer isso, mais vale fazer em bom. Portanto, eu prefiro esperar mais uns anos, a não ser que eu ganhe de repente grande fortuna, do que estar a fazer agora uma coisa assim às 3 pancadas só para desenrascar e depois, não sei, arrepender-me. Não me arrepender do casamento, mas arrepender-me de não ter festejado de uma melhor forma. Portanto, não sei, amigos. Primeiro há de vir o baby, depois há de vir a casa e depois talvez em terceiro lugar há de vir o casamento. Portanto, não esperem um casamento nos próximos, eu diria 4 anos. Desculpem se destruí os vossos sonhos, mas pronto. Última pergunta que eu tenho aqui apontada. Estamos nos 21 minutos. Ok, escolhi aqui quantas perguntas? 6 perguntas. 6 perguntas e calhou mesmo no tempo de podcast que eu gosto de gravar. Portanto, última pergunta. Maior desafio até agora? Maior desafio até agora? Esta pergunta é bué difícil. É muito interessante, mas é muito difícil porque, não que eu tenha uma vida muito longa, não é? Eu tenho 24 anos, não é que eu tenha tido grande história para agora de repente estar a tentar escolher os maiores desafios da minha vida, mas eu sinto que os maiores desafios, eu já tive vários desafios ao longo da minha vida, não sei qual deles foi o maior, sinceramente. Quer dizer, é difícil, porque se calhar eu falo de todos os maiores desafios que eu já tive ao longo da minha vida e falo, pronto, um bocadinho sobre isso. Eu sinto que assim, pelo menos o maior desafio que eu tive, o meu primeiro maior desafio foi logo aprender a lidar com a ausência do meu pai. Eu já falei várias vezes sobre este assunto. Eu sempre vivi sem a presença do meu pai por escolha dele, que decidiu não fazer parte da minha vida, e eu estou a olhar para a janela e quase que vi 2 carros a baterem um no outro. Desculpem, distraí-me. Pronto, eu nunca tive um pai presente porque ele assim decidiu tipo bazar, não querer saber, e isso nunca foi uma coisa que me entristecesse particularmente, porque felizmente tive uma família incrível e uma mãe que conseguiu sempre ter a postura impecável de, sei lá, eu não sei como é que ela foi capaz, e é uma das coisas que eu mais admiro nela, porque ela foi mãe super cedo. Quando eu nasci ela tinha 21 anos, ou seja, ela era pouco mais que uma adolescente, estão a perceber? E quando eu me imagino com 21 anos, que já foi há 3 anos, eu ainda me acho uma adolescente agora, quanto mais há 3 anos atrás, estão a perceber? Já ter um filho e ter o pai dessa filha a cagar completamente nas duas, não deve ter sido nada fácil, e ela sempre conseguiu reagir a isso de uma forma muito elegante e muito adulta e evoluída. Ela nunca, em toda a minha vida, e até hoje, que eu já tenho plena noção do que é que ele fez e que o que ele fez está errado, eu nunca ouvi a minha mãe a falar mal do meu pai comigo ao pé, estão a perceber? Nem comigo ao pé, nem comigo longe. Tipo, eu nunca ouvi a minha mãe a falar mal do meu pai, por mais que o que ele tenha feito merecesse todas as ofensas do mundo, percebem? Ela sempre me deu
oportunidade e nunca quis contaminar a minha cabeça com as palavras dela e com a opinião dela acerca do assunto, porque ela sabia perfeitamente que chegaria a uma altura em que eu teria consciência suficiente para perceber tudo, percebem? Então eu nunca senti muito assim a falta do meu pai. Claro que em determinadas alturas, tipo dia do pai, ou quando via os pais dos meus amigos a irem buscá-los à escola e o meu nunca aparecia, nessas alturas eu lembrava-me e às vezes ficava um bocadinho triste, mas ao mesmo tempo eu tinha a minha mãe e tinha a minha avó que sempre preencheu esse papel de uma forma maravilhosa, e eu não trocava a minha avó aliás, eu não trocava o meu pai pela minha avó. Não, estou confusa. Eu não trocava a minha avó pelo meu pai em momento algum. A minha avó foi das pessoas mais maravilhosas e importantes da minha vida, e eu agradeço por tudo. E se calhar se o meu pai tivesse estado mais presente, eu não tinha criado a ligação tão grande que criei com a minha avó. Portanto, é aquela coisa que às vezes, que se mudasse um pequenino acontecimento da história, tudo mudaria, o efeito borboleta. Portanto, eu sinto que esse foi o primeiro desafio da minha vida, que foi ultrapassado com sucesso. Ou estou bem resolvida com isso. O meu segundo grande desafio foi na crise de 2008 ou 2009, já não me lembro bem os anos em específico, em que a empresa da minha família, que a minha família tinha uma empresa de construção bastante grande, bastante relevante, que nos dava um estilo de vida muito, muito bom. Eu nasci numa família com bastantes posses. A firma faliu nessa altura e toda a minha família trabalhava nessa empresa, então toda a minha família ficou desempregada ao mesmo tempo, numa altura em que não havia emprego, porque todas as empresas do país e do mundo estavam a falir. Foi mesmo aquela altura mesmo lixada, em que a firma do meu avô faliu, o meu avô teve que lidar com isso, a minha mãe também ficou desempregada, depois lá conseguiu encontrar um trabalho em que ganhava muito pouco, e nós as duas, foi na altura em que nós saímos da casa dos meus avós, começámos a morar só as duas sozinhas. Coincidiu com essa altura, então de repente saímos da casa dos meus avós a viver com todas as possibilidades que sempre tivemos, para de repente estarmos as duas sozinhas numa casa nova, no meio da crise, e a minha mãe chegar ao início do mês e só ter 100 euros para o resto do mês para nos alimentarmos, para comprar material, para comprar comida, para comprar roupa e tudo isso. Então foi uma altura muito lixada, até porque depois, devido a todo o stress, havia muitas discussões entre a família, porque estava toda a gente em pressão, toda a gente em pânico. Foi também a altura em que a minha avó começou a ficar doente, muito despoltado também. A doença dela, que foi Alzheimer, foi provavelmente despoltada pela depressão que ela teve por causa dessa situação, acelerou o processo todo. Então foi uma altura em que estava tudo a ruir à nossa volta, na nossa família, e eu tinha alguma noção. Eu na altura tinha tipo 13, 14 anos, mas eu percebo que muito do que estava a acontecer me foi filtrado para me proteger, percebem? Se fosse hoje em dia, se eu passasse por aquilo tudo, devia ser um medo e um pânico terrível, e eu nem sei pelo que é que a minha mãe passou. Estão a perceber? Porque eu sabia minimamente o que estava a acontecer, mas com muitos filtros e muitas proteções e muitas almofadinhas para eu não entrar em pânico também. Portanto, foi uma altura em que a nossa vida mudou muito e eu consegui adaptar-me bem, porque lá está, era adolescente e tinha a cabeça no outro lado, estão a perceber? Tinha acabado estava a acabar a básica, já a pensar na segunda. Pronto, foi uma altura em que tudo mudou, tipo, quer em termos familiares, quer na minha vida pessoal. Então eu, se calhar até como uma forma de defesa, acabei por me resguardar um bocadinho nas minhas experiências, o que eu estava a pensar, o que é que eu vou escolher,
qual é a área que eu vou escolher na secundária. Estão a perceber? Refugiava, mas eu lembro-me de uma determinada altura, tipo no 8º, 9º ano, de chegar ao final das aulas e eu não querer ir para casa, porque eu sabia que se fosse para casa estava toda a gente triste, toda a gente a discutir, porque estava toda a gente em stress, então eu preferia ficar na escola o máximo de tempo possível e só ia mesmo para casa quando já estava de noite ou quando começava, pronto, quando o meu último amigo lá estava, se ia embora. Portanto, isso também me afetou muito, mas ao mesmo tempo ensinou-me tanta coisa e eu sinto que nunca fui uma criança mimada, eu sempre dei valor às coisas, sempre, apesar da minha família sempre ter tido muitas possibilidades para me dar tudo e mais alguma coisa, eu nunca tive tudo de mão beijada. Eu lembro-me que a minha mãe me dava uma mesada de 40€, e eu tinha que comprar as senhas todas as semanas e o que sobrava eu podia guardar para depois comprar outras coisas e eu sempre me habituei a guardar o meu dinheiro para comprar as minhas coisas, mesmo a nossa família ter uma conta bancária muito recheada na altura. Mas, eu lembro-me que essa altura foi bué difícil para a nossa família, muito, e foi o início do fim da minha avó, portanto é daquelas alturas negras que vai ser sempre negra na minha altura, na minha cabeça. E tenho muita pena porque foram os últimos anos bons da minha avó e que eu ao mesmo tempo acabei por não passar muito tempo com ela porque preferia estar sozinha, percebem? Porque estava a acontecer aquilo tudo e pronto, acabei por desperdiçar estes últimos anos em que ela estava minimamente saudável porque não sabia que eram os últimos. Por isso, pessoas, aproveitem as vossas pessoas porque nunca se sabe. E pronto, passando à frente. A seguir a isso, eu sinto que esta foi sem dúvida o meu maior desafio na minha vida, porque eu já tinha idade suficiente para perceber tudo o que estava a acontecer e lá está. Tinha 18 anos, foi o meu primeiro desgosto de amor. E foi algo que me deitou muito abaixo, porque lá está, eu sinto que todas as minhas piores fases foram um culminar de vários acontecimentos ao mesmo tempo. Eu tive esse final do meu primeiro namoro que eu achava, toda a gente acha, não é? Que vai durar para sempre, e eu tinha um amor desmensurado por aquela pessoa, foi tipo o amor da minha vida e de repente acabou, e foi um desmoronar de sonhos e expectativas que eu não estava à espera e que não sabia lidar e achava que não ia conseguir sobreviver, e isso tudo juntou-se e aconteceu ao mesmo tempo que eu terminei a secundária e comecei a faculdade, ou seja, eu estava num tsunami de sentimentos maus, juntamente a uma altura em que tudo na minha vida também estava a mudar. Estava a ir para uma cidade nova, para uma escola nova, com colegas novos. Os meus amigos de sempre foram quase todos para Lisboa e eu de repente fiquei, senti-me desamparada no Algarve, e foi bué difícil. E eu já falei sobre isto várias vezes, e embora eu nunca tenha ido a um profissional, nem tenha sido formalmente diagnosticada, todos os sintomas e todas as minhas ações e os meus pensamentos naquela altura indicavam que eu estava em depressão. Eu não queria dormir para o dia a seguir não chegar, quando eu acordava de manhã não me queria levantar e só de pensar que tinha um dia inteiro pela frente me dava vontade de chorar, porque eu sentia que não havia motivo para eu acordar, percebem? Cheguei a ter pensamentos mesmo não suicidas, nunca cheguei a esse ponto, mas era do género, para estar a sentir esta dor tão grande, eu prefiro nem existir. Eu cheguei a pensar nesse tipo de coisas e foi bué difícil. E foi nessa altura, e eu sinto que o que me salvou nessa altura foi sem dúvida escrever o meu livro, porque eu acabei por conseguir lidar com esses pensamentos todos que eu tinha na minha cabeça, pô-los em papel. Era quase um exercício de, como é que se diz, aquela cena quando se tiram os exorcismo. Eu estava a sentir aquilo, punha no papel e de repente aqueles pensamentos deixavam de ser meus, percebem? Quase como se eu os tirasse dentro de mim, e aquele livro salvou a minha vida. Pelo menos eu sinto isso, e foi muito importante, mas foi um desafio descomunal que durou quase um ano até eu me sentir mesmo bem, mas pronto, consegui ultrapassar e eu estou feliz e isso é que interessa. Portanto, E agora, desafios mais recentes. Obviamente agora aprender a lidar com
a morte da minha avó, tal como eu falei no episódio passado, que ainda é uma cena meio estranha na minha cabeça, que às vezes me esqueço, porque ao mesmo tempo foram 10 anos a despedir-me dela, então não é assim tão estranho agora ela já não estar cá, mas ao mesmo tempo lembro-me dela quando estava boa e dá-me umas saudades gigantes e cai-me, dá-me aquele baque da realidade do género, nunca mais a vais ver. E isso sim custa-me, e é aqueles sentimentos que eu não sei se algum dia se vão amenizar dentro de mim, esta dualidade de sentimentos, tal como eu vos falei, mas eu gostaria que pelo menos a parte, não sei, é bué estranho isto, mas pronto, é sem dúvida um desafio que eu agora tenho que aprender a lidar. Não estou a bater mal com isto, simplesmente fico triste em pensar na morte dela, obviamente, e em pensar que nunca mais a vou ter na minha vida, mas ao mesmo tempo depois o meu coraçãozinho fica mais sossegado quando penso que, dadas as situações, foi o melhor que lhe podia ter acontecido. E é isso. E agora mais em termos profissionais, diria, tenho que ultrapassar bué a cena da socialização quando estou a tatuar com as pessoas, porque eu adoro tatuar, é sem dúvida algo que eu adoro fazer, que me dá muito prazer, mas a parte da socialização ainda é algo que eu não me habituei. E eu já disse isto milhentas vezes, mas é a parte que eu menos gosto neste trabalho, é a obrigação em falar com as pessoas. E não é que eu não gosto das pessoas, que não as acho simpáticas, ou é simplesmente eu nunca, seja com quem for, eu nunca estou confortável quando sou obrigada a falar com as pessoas, percebem? Porque tenho sempre muito medo de ser mal interpretada, tenho medo que as pessoas não me achem simpática, então estou sempre em esforço, estão a ver? E isso é muito exaustivo e eu chego ao final dos meus dias de tatuagens completamente estafada, às vezes também por causa das dores nas costas, porque tatuar dá muito cabo das costas, eu não tinha tanto essa noção, mas grande parte é mesmo por essa pressão social que eu sinto, que eu ainda não sei lidar. Eu gosto de pensar que é uma questão de hábito e acredito que seja, mas é um bocado chato e sem dúvida que esse é um dos meus maiores desafios atualmente. E pronto, já estamos com quase 40 minutos, desculpem, este episódio ficou muito grande, mas sabem, soube mesmo bem estar aqui e já há muito tempo que eu sentia que não tinha assim um episódio deste podcast em que eu falasse tão descontraídamente e fluidamente. Estou muito bem disposta hoje, isso também deve ter tido impacto, e pronto, já acabamos mais um episódio número 25, para a semana há mais, se tudo correr bem, e pronto, não sei qual vai ser o tema, só o tempo dirá, e gosto muito de vocês, obrigada por estarem sempre aqui e um grande beijinho para vocês, até para a semana.